E sim, nós chegamos na era onde uma ferramenta de inteligência artificial como o Devin pode fazer o trabalho de um desenvolvedor de ponta a ponta. Não é hype, é uma ferramenta séria e funciona. E eu paguei a bagatela de US$ 500, que hoje convertendo dá mais de R$ 3.000, para poder testar essa ferramenta e trazer para vocês aqui na prática como uma ferramenta que promete ser um engenheiro de software e de fato consegue fazer esse trabalho, como é que essa ferramenta funciona e também fazer algumas considerações como isso impacta o nosso dia a dia como programador, principalmente para quem está começando na carreira. E uma das coisas que mais me impactou com o Devin foi a forma como a gente consegue interagir. De fato, uma forma como eu interajo com outros desenvolvedores e outros programadores no meu time. Nesse caso, por exemplo, eu escrevi uma mensagem no Slack, que para quem não conhece é a ferramenta de comunicação que é utilizada basicamente por todas as empresas. Então, o Devin ele está integrado nessa ferramenta. Eu falei, olha, eu tenho essa pequena task no backlog para atualizar a versão da biblioteca. E ele começa a pesquisar aqui, olha, até falar, vou ver qual é o repositório que você está falando. Aí eu já dei o repositório para ele. Ele já vem com um plano do que ele vai fazer. E uma vez que você aprova esse plano, que parece ok, como se fosse eu interagindo com o desenvolvedor ali, beleza, essa é a minha ideia, é assim que eu vou resolver esse problema. Eu falei, beleza, manda ver. Então, o Devin vai realizar essa tarefa, ele vai fazer as mudanças necessárias, no caso foi a atualização da lib, e ele até considerou, né, lá aquela release upgrades, né, que a gente tem, ou seja, as mudanças que você tem que fazer no seu código, não só atualizar o pacote em si, e ele também interage através de comentários. Então eu fiz aqui mais para testar, perguntei, por que você substituiu esse keep previous data por esse placeholder data? Como eu perguntaria para um desenvolvedor no meu time, por que você introduziu essa mudança? E ele me explicou aqui muito bem com todos os detalhes. E a gente consegue ver também, ele até coloca a seção dele, né? Então eu consigo clicar e ver de fato o que o Devin ele fez, né, ao longo do processo para chegar a essa refatoração, esse pull request. Então aqui ele coloca, por exemplo, estou investigando a codebase, então ele foi lá no arquivo package.json, e aqui, migrando. Então olha só, ele pesquisa no browser, né, ele vai abrir o browser e ele vai pesquisar assim como o desenvolvedor faria. Ele está abrindo os arquivos aqui para verificar, então ele abriu esse arquivo, depois ele abriu esse outro, ele fez uma atualização, então beleza, ele reescreveu o plano aqui, mudou um pouquinho o plano, aí ele já fez uma alteração no package.json. Ele viu que tinha uma sintaxe que ele precisava atualizar, então ele foi lá no arquivo e mudou essa sintaxe aqui, né? E quando ele viu que estava pronto, ele foi lá, né, criou o pull request, esse pull request que vocês estão vendo, e realmente ele fez exatamente o que deveria fazer, não precisei fazer nenhuma mudança, o pull request foi aprovado e está mergeado. O Devin conseguiu entregar a tarefa de ponta a ponta, de uma mensagem no Slack, até o contexto de construir o passo a passo, pesquisar na web, entender exatamente as atualizações que ele deveria fazer e abrir o pull request. Mas eu achei que essa primeira tarefa para o Devin foi até relativamente fácil, porque é uma tarefa que ela é muito batida, digamos assim. Ele pode pesquisar na web, ele vai ler o documento. Eu quero uma tarefa que ela tenha um contexto um pouco maior do meu projeto. Então, eu tenho, por exemplo, um to-do, que já está aqui há alguns meses. Esse é um projeto complexo, tá? É um projeto real, com bastante arquivo, com bastante contexto, com bastante domínio. Então, de fato, é necessário uma certa... Eu não queria usar essa palavra, mas não tem uma palavra melhor. É necessário uma certa inteligência para você conseguir aplicar essa refatoração. Então, só para explicar para vocês, eu tenho essa função, que é uma chamada API, que ela foi colocada dentro desse User API. Só que ela, na verdade, ela pertence a outro contexto, que é o contexto de seguidores, né? O Follow the Man. Então, a gente agora, depois de um tempo aqui no projeto, a gente tem o Follow API, então basicamente eu preciso mover isso para lá. E obviamente tem algumas coisas que eu tenho que levar em consideração, mas eu não vou dar muito contexto, eu só vou falar pro Devin, né, que ele precisa basicamente pegar esse to-do no projeto e corrigir. É isso que eu vou falar, como eu estaria falando, sei lá, pedindo para um desenvolvedor júnior, tá bom? Então eu vou chegar aqui e vou falar, Hi Devin, we have a small refactoring on the Noble app to be done. This to-do comment to be addressed, né? Ou seja, para ser endereçado. Vou falar no arquivo, né? Qual é o nome do arquivo? É o arquivo user API. In the user API file, can you apply this chance and open a pull request for the comments? Deixa eu só fazer umas correções aqui no inglês. Beleza, vou mandar aqui pro Devin. O Devin já me respondeu. Basicamente aqui é só uma mensagem dizendo, né, que tá rodando, tá realmente funcionando. Vamos esperar um pouquinho para ver a resposta do Devin. I'm looking into the user API file and random moving the code to the following domain. Que é justamente o que a gente queria aqui,
move it to follow the man when it's ready. E repara que eu não dei muito contexto, eu não falei para ele onde é que tá o arquivo do following the man. Eu não dei muito contexto da base de código e basicamente eu quero ver até onde ele vai conseguir isso. Eu vou precisar dar mais instruções. Ele respondeu: I'll first work on a plan. If you want me to confirm the plan with you before proceeding, please wait for confirmation. Então, isso aqui é um padrão também da ferramenta. Ele vai, antes dele de fato escrever o código, ele vai te perguntar, né? Ele vai trabalhar num plano, ele vai fazer um to-do list, igual eu já mostrei para vocês, dizendo como ele vai atacar aquela tarefa. Então a gente tem a oportunidade até de dar uma sugestão, mais uma vez, como se eu estivesse fazendo uma conversa aqui, seja no Slack ou no one-on-one com o desenvolvedor, ele fala: cara, eu acho que eu vou resolver dessa forma. Aí eu tenho a oportunidade de opinar antes da pessoa ir lá e colocar a mão no código. Então isso é muito interessante também. E 2 minutos depois, o Devin já chegou com o plano, né? E aqui ele dá um overview. Olha, ele falou que ele vai remove this follow function from user API. Então ele tá dizendo, ó, para remover justamente a função, ele acertou, é essa função. And it's now redundant, por quê? Update user service to import and use the follow API is following. Então, deixa eu ver aqui. A gente tem um arquivo follow API e a gente tem essa função, ó. A função ela já tá aqui dentro, ó. Então isso é muito interessante, ó. Ele considerou a duplicação, né? Por quê? Porque ele analisou o arquivo e viu que a função já estava aqui dentro. Então, basicamente, ele não vai precisar nem mover a função. Ele vai precisar só remover e atualizar onde a função está sendo utilizada, né? Então, se a gente der uma olhada onde essa função ela está sendo utilizada, ela está sendo utilizada somente somente aqui no user service, né? O follow service, basicamente é isso aqui, ó. Olha só, aqui ele cometeu talvez um pequeno erro, não um pequeno erro, mas não cometeu um erro, tá correto, porque aqui eu tô utilizando o user API, olha só, ele tá seguindo o padrão do projeto, porque eu tô reexportando essa função dentro do serviço, mas nesse caso, aqui eu tava utilizando, ó, tô chamando diretamente a API, tá bom? Então ele vai basicamente reutilizar a follow API. Então, na verdade, o Devin tá correto, tá bom? Então, parece... E depois ele falou, run test locally, create API, ensure CI pass before request review. Então, depois disso, ele vai rodar os testes, rodar o lint e ver se tá tudo certo antes do commit. Eu vou confirmar, parece que tá tudo ok. É justamente o que ele precisa fazer. E agora eu vou esperar por request aí do Devin. Great, I will proceed with implementing this change as outlined. Ou seja, eu vou seguir com a implementação, como eu acabei de dizer, como foi expressada. Então vamos esperar as modificações do Devin. E o que é interessante também, ó, enquanto o Devin tá fazendo a tarefa, a gente consegue ver exatamente o que ele tá fazendo aqui ao vivo, tá bom? Então, basicamente, ele já tá quase terminando aqui a tarefa, ó. Você pode ver que ele tá rodando os testes, ele, inclusive, ó, ele encontrou um problema. Should be a list one, acabou atualizando, ó. Já tá fazendo commit aqui, ó, tá fazendo commit, Devin's committing the change and push it into remote repository. Depois eu vou passar na linha do tempo, a gente consegue voltar na linha do tempo e ver o que ele tá fazendo, tá bom? Eu vou passar passo a passo para a gente revisar o fluxo de trabalho, mas vamos esperar por request. Então, quando tiver pronto, ele vai mandar uma mensagem aqui no Slack também para eu poder revisar. Então, beleza, exatos 4 minutos depois de eu confirmar, o Devin conseguiu criar o pull request. Então, create pull request, I will let you know once it's ready for review. Então, ele falou que ele vai me dizer quando o pull request estiver pronto para review. Então, provavelmente é porque os testes ainda estão rodando, tá bom? A gente tem umas switches. Nesse caso, acho que não tá pegando por causa da branch, mas, bom, o pull request tá aqui. Então, vamos dar uma analisada. Então, olha só, ele removeu, de fato, removeu a função, removeu da importação, que é bastante importante. Ele foi lá do user service, no lugar que estava utilizando a função e substituiu pela correta, pela que está sendo importada lá pelo domínio correto do follow, que foi exatamente o que a gente queria, exatamente o que ele planejou e foi exatamente o que ele fez. Então ele até, deu um comentário aqui, tá te escrevendo melhor que muito desenvolvedor, hein? Esse pull request aqui, Chance, remove this follow function from user API, update user service to use follow APIs following, remove the redundant code as the function already exists in the follow domain. Então olha só, ele até entendeu que essa função, ela é exatamente a mesma, ela tá sendo redundante, alt test passing, link checking passing, type checking passing, link to Devin run. Então eu consigo clicar e vamos analisar de fato o que o Devin fez. E vamos voltar para o início do fluxo e a gente consegue entender, e esse contexto aqui é bem legal, running start commands, blá blá blá, found the user API file with the to-do comment and locate with the following domain. Então aqui ele está encontrando, ele estava encontrando o arquivo, analyze the implementation of this following function. Então eu consigo ver o que ele está fazendo, no caso aqui, tá falando, tô analisando a implementação da função nos dois lugares para se preparar para a refatoração. Então de fato ele olhou os dois arquivos, ele comparou os dois arquivos
para de fato entender se a função realmente estava duplicada. Isso é bem legal. Ó, ele criou uma nova branch, não comentou direto na main, muito importante. Remove this following function from use API, removeu a função, então a gente pode ver a mudança que ele fez, ó, passo a passo, ó, removeu a função. Depois o que ele fez? Depois ele foi lá no user service e atualizou com a follow API. Run pre-commit check and all linked type and test check. Então, run yarn pre-commit. Então, olha só que interessante. Ele rodou os meus testes. Por quê? Porque isso aqui eu não mostrei para vocês, mas no início, quando você configura o projeto, você pode colocar algumas meio que instruções gerais. E eu instruí ele para rodar esse comando que a gente tem. Os alunos do PRN já conhecem, né? Que esse aqui é o projeto do PRN, que basicamente é um script que a gente tem, que ele vai rodar o lint, ele vai rodar o compilador do TypeScript e os testes para saber se está tudo correto. E ele rodou, que ele encontrou o erro, ó. This should be at least one empty line between imports group. Então, na hora que ele colocou a importação, deu algum problema ali na ordem, porque a gente tem uns plugins para organizar. Então, deixa eu ver aqui, ó, edit, olha só, ele corrigiu o erro, yarn pre-commit default, rodou novamente. Então, os testes passaram. Aqui, ó, rodou, deixa eu ver. Os testes passaram, comentou as mudanças. Ó, esperou os resultados aqui, ó. View CI result for the pull request. Porque essa branch aqui, no caso, tá sem os checks aqui. Então, acho que acabou não pegando. E depois disso, basicamente, o que ele fez? Deixa eu ver aqui. Basicamente, foi a hora que ele... Acho que foi a hora que ele me comunicou aqui. Então, cara... A revotação tá feita, é exatamente o trabalho que um desenvolvedor faria. Deixa eu voltar lá para o pull request. Deixa eu voltar para o request. Vou fazer o seguinte, vou fazer o mesmo fluxo. Geralmente, né, quando você aprova um pull request, você não mergeia o pull request você, tá? Quem mergeia o pull request é sempre quem abriu o pull request. O pull request foi aprovado, então eu vou falar approved, you can merge, tá? Aprovado, você pode mergeá-lo. Vamos ver se ele vai finalizar o fluxo. Thanks, I'll merge the PR now. Ou seja, ele vai fazer o merge do pull request. Vamos voltar para a interação do Devin na sessão. Deixa eu ver aqui se na sessão vai aparecer. Ele deve aparecer. Ele, ó, Devin's thinking. Ó, esse aqui foi o que eu mandei lá no Slack, ó, tá vendo? Approved, you can merge it. Thanks, I'll merge the PR. Então, basicamente uma duplicação aqui do chat, né? Porque o Slack é um plugin, mas por baixo dos panos a gente consegue ver o que tá acontecendo. Devin's merging the approved pull request into the main branch. Cadê? Será que ele vai mergear mesmo? Então, o PR foi mergeado na branch principal. Se a gente dá uma atualização aqui, opa, não foi. Pera aí. Parece que ele não conseguiu fazer o merge do pull request. Não conseguiu. Unapproved. Oh, ele não conseguiu apertar o botão final. Ainda sobrou um trabalho pra gente. Então a gente já sabe o que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai apertar o botão de merge. Eu não sei o que aconteceu, porque ele tá dizendo, the PR has been successfully merged into the main branch, and the feature branch has been deleted. Não foi mergeado, o PR não foi mergeado. E ele não mandou a mensagem, tá? Então parece que aconteceu algum problema aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar uma mensagem. The PR is still opening. Porra, começou, agora termina, porra. É só apertar o botão. Qual é, Devin? Devin. Toda hora, manda o Devin, toda hora chama o nome... Um nome diferente. Manda o Devin is thinking. O que ele tá pensando aqui? É só apertar o botão. Tá, eu vou beijar então e falo assim, ó. Ok, it seems you are having hard time to merge the PR. Será? Devin merge the pull request. Será? Será que ele vai conseguir? Come on, Devin, come on. Olha, tá tentando aqui, ó, fazer um merging, ó. Talvez, porque verify merge pull request into main branch. Ele não conseguiu. Conseguiu! Então, o Devin conseguiu fazer o trabalho de ponta a ponta que um desenvolvedor faria. E eu fiz questão de seguir exatamente o fluxo que eu sigo no meu dia a dia de trabalho. Eu utilizo o GitHub, eu utilizo o Slack, a gente... É isso, cara. Esse é o fluxo do dia a dia de trabalho. Então, sim, nesse contexto, o Devin ele conseguiu substituir o engenheiro de software numa tarefa de ponta a ponta. E antes de eu fazer as minhas considerações finais, eu vou te pedir um favor. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like e comenta aqui nesse vídeo. Eu tenho mais um mês com essa ferramenta. Gente, eu paguei mais de 3 mil reais, então vamos utilizar essa ferramenta. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você gostaria de ver o Devin fazendo. Me dê ideias de como eu posso explorar essa ferramenta e vamos continuar esse diálogo ao longo de alguns vídeos sobre, de fato, o impacto que isso vai ter
na nossa carreira e também vamos tentar estressar essa ferramenta. Então deixa aqui nos comentários o que mais eu poderia fazer com o Devin que você acha que seria interessante. Vamos fazer esses 3.000 e poucos reais que eu gastei valer a pena. Considerações finais. Sim, o Devin consegue substituir um desenvolvedor numa tarefa de ponta a ponta. Vocês viram, de uma mensagem no Slack a um pull request mergeado, fez tudo, criou um plano, executou o plano, teve um erro no meio do caminho, ele corrigiu, abriu o pull request, eu aprovei, ele mergeou. Sim, é o fluxo de um desenvolvedor. Mas você que está começando, calma, não se desespera. Eu sei que é um pouco assustador, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: como programador, o teu trabalho é escrever código é uma parte do seu trabalho. Eu sempre disse isso. O trabalho de um programador, de um engenheiro de software, é resolver o problema. E se antigamente, por exemplo, a gente utilizava linguagens de baixo nível, né, que a gente chama, onde a gente precisava se preocupar com coisas como alocação de memória, endereço de memória, ponteiro, e hoje em linguagens de alto nível a gente não precisa, porque a gente tem uma abstração que faz isso pra gente, eu vejo a gente indo mais nesse caminho também, onde cada vez mais o papel de um engenheiro de software, ele vai ser pensar em alto nível, pensar em design de software, pensar em solução, pensar em arquitetura, e você não consegue desenvolver esse pensamento se você não desenvolver uma capacidade de raciocínio lógico matemático, e para isso você vai precisar estudar os fundamentos, vai precisar estudar a linguagem de programação, até porque você vai continuar revisando código, você precisa entender o que uma ferramenta como essa tá gerando para você. E assim, cara, eu tô no mercado há 6 anos, eu já tenho mais ou menos uns 3 anos que eu entrevisto pessoas para as empresas que eu trabalhei ou que eu trabalho, e o que eu posso te dizer é o seguinte: pessoas que de fato entendem o que elas estão fazendo e não só copiam ou colam, utilizam ferramentas, elas são cada vez mais necessárias, porque ferramentas como essa, ou como o Copilot, ou como o ChatGPT, estão deixando os programadores, no geral, preguiçosos e eu diria que até meio burros. Eu gostaria de encerrar esse vídeo lendo um trecho desse livro aqui, Clean Code, que foi escrito lá em 2008, para te provar que essa história de que os programadores vão acabar, de que a gente não vai precisar mais de gente técnica, essa história não é nova, mas esse autor ele fez um ótimo trabalho aqui no início, onde ele criou esse capítulo Haverá Código. Então eu vou ler um trecho agora para vocês. De fato, alguns sugeriram que estamos próximos do fim do código, que em breve todo o código será gerado em vez de escrito, que os programadores simplesmente não serão necessários, porque os empresários gerarão programas a partir de especificações. Bobagem! Nunca nos livraremos do código, porque o código representa os detalhes dos requisitos. Em algum nível, esses detalhes não podem ser ignorados ou abstraídos, eles precisam ser especificados, e especificar requisitos em detalhes que uma máquina possa executá-los é programação. Tal especificação é código. Então é isso, galera, sempre haverá código e sempre haverá programadores.